Deixa eu mostrar para vocês que eu já fiz a minha declaração do imposto de renda, viu, Euclides? Vou te mostrar. O Euclides está aqui, o Euclides Correia, ele é vice-presidente do Siscap Londrina. Vou te mostrar a minha declaração. Como você é entendido do assunto, aí você me fala se está certo. Você me fala se está certo isso ou não. Pera, Euclides, que eu vou te mostrar, ó. Vem cá, Alexinho. Vê se está certa a minha declaração do imposto de renda. Tá certa? Tá certo, não tá? Declaração, eu te amo, imposto de renda, não tá bom? Sim? Brincadeira, Euclides, é um prazer te receber aqui, viu, querido? Seja bem-vindo, tá? O prazer é meu estar aqui com você, Lu. Obrigado. Vamos lá, vamos falar sobre imposto de renda, porque é o assunto dos últimos dias, todo mundo quer saber os detalhes e tem novidade aí, mas não vamos falar disso agora. Vamos no básico primeiro, porque ainda gera muita dúvida, muita discussão. Quem deve declarar e quem é isento do imposto de renda? Basicamente, aquelas pessoas físicas que receberam um rendimento tributável anual no valor de R$ 28.123. Então, quem recebeu acima desse valor anualmente, tributável, está obrigado a entregar. Existem outros critérios também. Então, o rendimento isento, R$ 40 mil, também, acima de R$ 40 mil, também está obrigado. Uhum. A questão também de quem teve ganho de capital e pagou imposto de renda sobre o ganho de capital ao longo do ano, uma compra e venda de algum bem, que gerou esse recolhimento do imposto de renda, também está obrigado. Então, esses são os principais. Mas o principal mesmo é a questão da renda tributável, né? Esse é o mais comum. Como saber se a pessoa é isenta? Mediante esses critérios? Sim, apenas? Mediante esses critérios, né? Se ele está fora desses critérios de obrigatoriedade, ele aí está isento, não precisaria entregar. E o que pode ser abatido no imposto? São várias deduções, mas as principais são as despesas médicas, né, com plano de saúde, com honorários médicos, odontológicos, despesa com educação. Uma consulta lá com o médico, já está batendo no imposto de renda? Exatamente. Não, você tem que pegar o comprovante com o médico, né, o recibo, comprovar o pagamento efetivo. Hoje em dia, só o recibo não serve muito para comprovação perante a Receita Federal, não. A gente orienta que seja feito pagamento por cheque ou até por cartão de débito, né? Ou cartão de crédito, onde você realmente comprova o pagamento. Por que, Euclides? Dinheiro vivo, não? O dinheiro vivo não é que não se comprove, mas você vai ter um problema se a Receita Federal te chamar para explicar, para comprovar o pagamento. O fato de você ter pago em dinheiro, somente com recibo, já gerou muitos problemas de fraudes na Receita Federal. Então, portanto, para se livrar desse problema, o ideal é que sempre que se paga um médico ou um dentista que vai utilizar esse recibo na declaração, que seja feito através de pagamento bancário. Tem alguns cuidados, né, que tem que tomar, por exemplo, esse que você está falando, a questão de pagar com cartão ou cheque, e alguns cuidados também para elaborar o imposto, né? Com certeza, sim. A declaração é um momento assim único até de uma contabilidade pessoal da pessoa física, onde ele vai analisar a sua evolução patrimonial. Se ele não quer analisar, o imposto de renda vai querer saber como é que foi a evolução patrimonial dele. Sim. Portanto, ele tem que se organizar com relação a todas as receitas que ele teve ao longo do ano, né? A variação patrimonial, ou seja, se ele adquiriu algum bem, se ele vendeu algum bem. Vender, comprar e vender, das duas formas tem que declarar. Sim, a compra e venda de bens gera ganho de capital, né? E esse ganho de capital é tributável. Que, aliás, na verdade, o ganho de capital não se paga o imposto de renda agora. Isso é bom frisar, porque o ganho de capital é mensal. Então, se você faz uma operação tributável dentro de um determinado mês, o imposto é devido já no mês seguinte. Isso quer dizer que se ele vendeu um imóvel o ano passado, no mês de abril do ano passado, e gerou um pagamento de imposto, esse imposto tem que ter sido pago lá em maio do ano passado, né? Só que nesse momento ele tem que informar a operação. Então a declaração do imposto de renda tem que ser informada dessa operação que já gerou um imposto lá atrás. Tem gente que lida com isso, né? Compra e venda de imóveis. Sim. Declara tudo. Não, tem que ser declarado toda a movimentação, todas as operações. Mas mesmo aquele que eventualmente faz uma operação, né, ele tem que guardar essa documentação, a escritura, né? Isso, inclusive, quando você me perguntou sobre a organização, isso que a gente orienta na nossa profissão, no sentido assim da pessoa ao longo do ano já ir se organizando, né? Abre uma pastinha, vai colocando ali a escritura, recibo de carro. Isso é muito comum agora nessa época que você fica esperando para entregar uma declaração porque o contribuinte não encontrou o recibo do carro que ele vendeu no começo do ano passado.
E no recibo tem a informação de quem comprou, valor da compra, data. Então, se ele for se organizando, quando ele chega agora, se ele for fazer a declaração própria, ou se ele for pedir para alguém fazer, já está tudo ali. O que vai faltar, que normalmente a gente aguarda o final do mês de fevereiro, são as informações que as empresas fazem, né? Que é os informes de rendimentos, onde ali tem o total do rendimento tributável, do rendimento isento, que a empresa pagou para ele. Entendi. Então, isso ele vai ter que pegar só agora. E os informes de bancos, também é importante ele buscar os saldos bancários, entrar na internet. Mas se a pessoa perdeu o recibo, o que ela faz? Perdeu, não está achando o recibo. O recibo para se para declaração. Lançar? Qualquer tipo de recibo, qualquer documento? Qualquer documento, recibo... Então, o importante é que tenha os documentos, né? Porque se ele for obrigado a levar essa documentação, por exemplo, na Receita Federal, eles vão exigir. Senão pode ser glosado, né? De repente ele perdeu o recibo do médico e lançou a si mesmo, tá? Se ele for, ele tem que saber que ele pode ser chamado lá e levar essa documentação. Portanto, se ele não tiver isso em mãos agora e a Receita chamar, ele vai ter que levar, senão vai ser glosado. O que é glosar? Vai excluir e vai considerar como se não fosse. Entendi. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a destinação do imposto. Olha, isso é importante, inclusive aqui para nós da região de Londrina. A gente tem feito um trabalho no sentido de divulgar realmente que todos nós, pessoas físicas e jurídicas também, as tributadas pelo lucro real, mas principalmente nesse momento do imposto de renda, que a gente tem a possibilidade de destinar parte do imposto. E eu friso bem a questão de destinação e não doação. Eu acho que isso é muito importante. É importante. Tem gente que acha que é doação, não é. Na destinar verdade, parte. Isso, é destinar parte. Você tem a possibilidade de destinar parte do imposto para um fundo municipal, estadual, né, ou até federal, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, para o Estatuto do Idoso. Mas eu posso escolher a instituição que eu quero nessa destinação ou não? Pode. Só que a gente teria que separar em duas formas de se fazer essa destinação. A gente tem a possibilidade de fazer isso ao longo do ano. Por exemplo, se eu quero destinar para alguma entidade perto de casa, por exemplo, eu posso entrar na prefeitura, por exemplo, lá no Fundo da Criança e do Adolescente, escolher a entidade, gero um pagamento que vai sair lá para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, faço esse recolhimento, tá? O pagamento. Só que eu só vou aproveitar isso aqui na declaração do ano que vem. E isso é uma vantagem se fizer isso. Eu posso escolher a instituição, faço o pagamento dentro do ano, mesmo que eu não vou aproveitar agora. Eu vou aproveitar só na declaração do ano que vem. Só que possibilita eu destinar 6% para essas entidades. Até 6% para essas entidades. Por que eu digo isso? Porque se você não fez isso ao longo do ano, você tem mais uma chance. Qual? Que é o caso agora, por exemplo. Se você não fez isso o ano passado, o ano de 2015, você pode destinar agora 3%. Então você cai de 6 e vem para 3%. Só que de uma forma muito simplificada agora. Por isso eu acho bacana essa oportunidade da gente divulgar que as pessoas façam essa destinação aqui na região de Londrina, porque nós estamos perdendo até para Maringá, mais uma vez, tá? Nossa arrecadação aqui de Londrina, de destinação, tem 500 mil e Maringá já passou 2 milhões faz tempo. E essa opção é muito simples. Quando você faz agora a declaração do imposto de renda, tem um campo onde você opta, fala assim, ó, eu tenho lá R$1.000 de imposto a pagar, aliás, devido, imposto devido. Eu posso destinar 6%, ou seja, R$60. Ao invés de eu recolher R$1.000 para o governo federal direto, eu recolho R$60 para o fundo, né? Aliás, 3%, né? R$30 para o fundo, e a diferença, 970, eu faço um recolhimento para o governo federal. Nesse momento eu posso destinar 3%. Mas é uma oportunidade, para quem não fez isso ao longo do ano, de se fazer nessa declaração. Tá? Então, nesse momento, quem não fez essa destinação no ano passado pode aproveitar a declaração para fazer. Eu acho muito válido, viu, gente? A Maria ligou aqui, vamos responder a pergunta dela. Ela fez várias consultas pelo aquele sistema SAS. Não é o SUS não, gente, é o SAS. Ela pergunta se contabiliza, porque ela não pegou nenhum recibo. O SAS deve ser um plano de saúde, se não me engano, do governo. Do governo. Ela deve procurar o informe de pagamentos. Ela deve buscar a entidade, no caso o SAS, que ele vai informar de forma correta os valores que ela realmente pagou. Ela pode até pegar os recibos, somar e lançar na declaração, mas a gente acha um pouco arriscado isso, porque os planos de saúde são obrigados a informar a Receita Federal o total. E a Receita faz muito isso, esse cruzamento de informação entre o beneficiário, né, e o recebedor, o agente recebedor, no caso o SAS. O SAS informou já a Receita Federal o valor que ela pagou.
Então, a gente aconselha a buscar o SAS para que ele emita o informe de pagamentos. Qualquer plano de saúde, como Unimed, Bradesco, outros planos de saúde aí, eles mandam normalmente os informes. Hoje, com a internet, está muito fácil você entrar e pegar no site deles. Euclides, qual que é a novidade com relação ao CPF e os médicos que você estava me falando? A questão assim, a novidade principal para todos os contribuintes que colocam os seus dependentes é que os dependentes acima de 14 anos têm que ser informados do CPF. Então, se você tem um filho que você está lançando como dependente, mas não tinha tirado o CPF dele ainda, é bom procurar tirar, porque você não vai conseguir lançar como dependente. Ele não vai autorizar. O sistema não vai autorizar você lançar aquele filho maior de 14 anos sem a informação do CPF. Certo. E dos médicos? E a questão dos médicos, assim, desde o ano passado, já está sendo obrigado, médicos, advogados, profissionais da área de saúde, a informar o CPF e o nome de cada cliente, de cada paciente. Então, a declaração do médico hoje vai ser bem mais pesada. Antigamente, você informava recebido de pessoas físicas mês a mês, sem precisar informar de quem ele tinha recebido. E por que agora é assim? Sempre no sentido de buscar fechar os problemas, existe muito a questão da pessoa lançar um valor e não fechar com o que realmente foi recebido pelo médico. Então, se a pessoa lançava R$1.000, mas o recibo era de 100, tinha errado, por exemplo, De repente ela errou, o recibo tinha pago R$100, ela lançou R$1.000 na declaração. O médico vai informar o valor certo que ele recebeu, os R$100. Então, a Receita está fazendo isso para fechar mesmo, evitar sonegação, erros e assim por diante. Perfeito. Eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas aí, tá bom, gente? O que a gente mais quer é que você não tenha problema nenhum com a malha fina, né? Não, eu. É isso, com certeza. Obrigada, querido. Obrigado. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para você. Bem. Obrigada.